para assistir. Vamos retomar aqui o julgamento. Tem um adiado para assistir, doutor Elias. Pode apregoar, por favor. Então, na sessão do doutor Jales, no 47 da pauta, inscrito doutor Elias Nege Neto, pelo recorrente, para assistir ao julgamento. Assistir o julgamento, doutor Jales, então, pode pronunciar a conclusão do voto. Número? 47. 47. Foi adiado a pedido da doutora Maristela. Foi adiado a pedido da doutora Maristela, tá certo. Então, se o doutor Jales já pronunciou o voto ou não? Eu acho que já, senhor presidente. Já, Doutora então, doutora Maristela. 47? 47? Da pauta do Jales. Tem 47 na pauta. Ah, É está o na adiado. sustentação oral? Está no É, o primeiro. primeiro. Ah, é o primeiro da É o primeiro que sustentação. me estreia. O da Fiat. É João Batista e FCA, Chrysler? Sim. É esse? É. Esse. É. Estou achando que esse processo da Fiat não tem que sobrestar mesmo, não, porque é direito previsto na Constituição. O que vocês acham? Vamos julgando. Eu acho que a turma até hoje está julgando esses. Eu montei meu voto, senhor presidente. Aí ficou a doutora Maristela de analisar que ela tinha. Eu estou deferindo, entendendo que a configuração de turnos, né? Estou deferindo a partir da 6ª e compensando o valor pago. Sim, então, em relação ao voto do relator, tem divergência? Tem, só com relação aos turnos ininterruptos. E doutor Lucas? Eu estou acompanhando o relator. Então, fica vencido em parte, doutora Maristela, prevalece o voto do relator. O senhor gostaria que lesse novamente a conclusão, doutor? O relator, então, a conclusão do voto novamente. Pois não, senhor presidente. A conclusão é longa, mas vou tentar ser rápido. Conheço do presente recurso ordinário e, no mérito, ressalvo meu entendimento, vencido em parte o relator, dou-lhe provimento parcial para reformar a respeitável sentença, julgar parcialmente procedente a ação trabalhista e condenar a reclamada ao pagamento de 30 minutos, como horas extras por dia de serviço, 15 minutos na entrada e o mesmo tempo na saída, com o adicional e reflexo indicado na fundamentação acima, observada a precisão das parcelas vencidas e exigíveis em data anterior a 14 de setembro de 2012, como consta da sentença. E prefeito de incidência, etc, etc. O fundamento do voto é esse. Então, o resultado fica proclamado. Pois não. O próximo? Agora, passando para a sessão doutor Sebastião, no 5 da pauta, inscrita a doutora Carolina Cardoso Duarte, pelos recorrentes. Número 5. Vamos lá, conclusão do voto. Eu estou propondo, doutora Carolina, rejeitar a preliminar suscitada pelo primeiro e segundo reclamado, em contra-razões, e conheço dos recursos ordinários. A minha proposta é, no mérito, negar provimento do recurso do primeiro e do segundo reclamados e dou o provimento parcial ao recurso do reclamante para conceder ao autor o benefício da justiça gratuita, determinar a observância da regra do 791A, parágrafo 4º, contra os honorários advocatícios, e ainda reconhecer que a 4ª e a 5ª reclamada fazem parte do mesmo grupo econômico do primeiro e segundo reclamado, razão pela qual também deve responder solidariamente pelas parcelas que integram a condenação. Minha proposta de voto tem a palavra para sustentação. Tem divergência? Bem, se houver divergência, então lhe passa a palavra, pode ser? Ok. Se não houver, completa o julgamento. Porque depois de julgar, não cabe sustentar. Ok. Segundo votante, doutor Jales. Senhor presidente, o recurso do reclamante acompanha integralmente. No recurso da reclamada, eu fico vencido no IPCAE. E doutora Maristela. Acompanha o relator. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Ok, obrigada. O próximo também é meu. O próximo, vamos apregoar. Ainda na sessão doutor Sebastião, no 10 da pauta, inscrita a doutora Carolina Cardoso Duarte, pela recorrida. Pois não, aqui... Esse caso aqui é um caso mais delicado, que é aquele caso do acidente com morte, não é esse? E aqui é o seguinte... Nossa, eu estou numa dúvida nesse processo. Meu Deus. Eu até coloquei aí, depois da colocação de ontem, o julgamento do Supremo. O Supremo definiu que cabe a teoria objetiva no acidente de trabalho. Só ficou para definir a extensão disso. Se seria para atividades perigosas, seria para... Ele ainda vai definir isso.
O que eu fiz? Em situações como essa, que cabe a teoria objetiva, a minha tendência é de aplicar assim a indenização, mas colocar um valor bem abaixo da média, que acidente com morte, normalmente a indenização é muito elevada. Veja que nos próprios casos da Vale, o acordo foi de 700 mil para cada um. O acordo, em acordo. Né? Mas aqui, em se tratando de teoria objetiva, que não houve culpa, comprovação de culpa da reclamada, não tem. Mas tem comprovação que a atividade era de risco, tem sido considerada. Então, nessa situação, fazendo todas essas ponderações, é que eu fixei minha proposta de indenização de 50 mil. Estou absolvendo o reclamante de condenação do pagamento de honorários de sucumbência e condenando a empresa a pagar honorários sobre esse valor de 50 mil de 10%. É a minha proposta de voto, passa a palavra ao eminente advogado. Excelência, só queria ser bem rápida nas minhas pontuações, só queria chamar a atenção para o fato de que a própria NR16, ela estabelece que a atividade de motorista ela não é considerada como atividade perigosa. E, nesses termos, de acordo com a Constituição Federal, não deve ser aplicada a teoria objetiva. Ainda que fosse aplicada a teoria objetiva, foi cabalmente comprovada que a culpa é exclusiva da vítima. Qualquer pessoa comum pode sofrer esses riscos ao andar de carro, ao pegar qualquer estrada, e foi comprovado também, através dos documentos das perícias realizadas nos autos, que o motorista estava numa velocidade média de 87 km por hora em uma via em que era a velocidade permitida 60. Então, dessa forma, eu entendo que a responsabilidade objetiva ela não pode ser aplicada. Por isso, eu peço a revisão do voto. Sim, eu compreendo a situação realmente aqui é controvertida. O Supremo julgou dia 5 de setembro desse mês que se aplica a teoria objetiva, mas eu coloquei aí no voto. Deliberou fixar a tese de repercussão e assentada posterior. A tese não ficou que cabe. Agora, a tese não foi consagrada ainda porque deu muita discussão no julgamento. Como cabe, o que eu fiz? E teve morte, fixei a indenização mais módica na situação, considerando esse quadro indicado aí. Eu vi que ele estava voltando de férias, foi no primeiro dia, tinha trabalhado à noite, virado na madrugada, reli. Estou colocando aqui decisões do TST, então é um voto de equidade na forma que fiz. Eu, portanto, mantenho o voto, colho o voto do segundo votante desembargador Jales. Rapidamente, esse caso da Vale, eu achei que aquele valor estabelecido de 700 mil por vítima dependeu muito do tamanho da empresa, do grau de responsabilidade que agir, etc. Então, acho que aquele caso é um caso à parte. Nesse caso aqui, eu compreendo Vossa Excelência é o expert no assunto e tal, e julga por equidade. Mas eu entendo aqui o seguinte, não existe culpa nenhuma, a empresa está quieta lá no lugar dela, o motorista é habilitado, o único responsável por dirigir o veículo. Acontece um acidente por culpa exclusiva dele, eu não sei como condenar a reclamar. Então, peço vênia a Vossa Excelência, eu negava o provimento ao recurso. Doutora Maristela. Nesse caso que o reclamante estava retornando de férias, estava presumivelmente descansado, mas ele estava trabalhando das 19 às 5 da manhã numa função exaustiva, né, que é de motorista. Mas olhando o contrato social da empresa, o valor dele é de 50 mil reais. É uma empresa muito pequena, então eu proponho uma redução para 30 mil reais. Em se tratando de responsabilidade objetiva, a indenização não é uma indenização para... Como que a gente fala? Não é uma punição, né? Ela não resulta numa punição. O caso é o seguinte, a indenização é fixada com duas finalidades. Primeiro, uma compensatória e outra punitiva pedagógica. Na teoria objetiva, não cabe a punitiva pedagógica, ele vai continuar tendo motoristas. Mas eu vou encampar, vamos reduzir para 30 mil, já fica, já que é por equidade... Eu estou colocando aí onde é que está o ID, em qual... 30 mil, vou colocar aqui, citar ID do capital. Então, a sustentação oral colaborou para compreender o caso. Então, retificando o julgamento anunciado, indenização no valor de 30 mil reais. E as custas vai ter que adequar aí para
R$600. Normalmente as empresas vão acabar, tem que fazer seguro mesmo, né? Hoje em dia o seguro é que vai cobrir isso. Porque o acidente é incômodo para o trabalhador, para sua família, para a empresa, para todo mundo. Todos perdem. Todos perdem. Obrigada, Excelência. Pois não. Próximo. Passando para a pauta da doutora Maristela, no 21, inscrito doutor Leopoldo de Matos Santana, pelo agravante. Doutora Maristela. Doutora Maristela, é um AP, quando tiver condições, anunciar a proposta de voto. Eu estou conhecendo o agravante de petição interposto pelo exequente, no mérito, estou dando provimento para fixar que os juros e correção monetária serão devidos não somente até o dia 20 de 2 de 2019, mas até 13 de 3 de 2019, data do efetivo recebimento do crédito pelo credor. Custas pelas executadas, no importe de R$ 44,26. Doutor Leopoldo, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, egrégia, turma e demais presentes. Um bom dia a todos. Bom dia. O reclamante faz algumas ponderações aqui, porque, primeiro, a decisão de impugnação homologação de cálculos de primeiro grau se baseou que foi deferido horas extras, além da 8ª diária e da 44ª semanal, quando o comando exequendo é expresso, além da 8ª diária ou da 44ª semanal. Ou seja, se primeiro grau mentira a opção de escolher o critério mais benéfico, porque o comando exequendo, primeiro grau diz que o comando exequendo fixou 8ª diária e 44ª, ou seja, se exige-se 2 critérios para se apurar horas extras, o que esta egrégia turma regional disse é o contrário, 8ª diária ou 44ª semanal, ou seja, eu posso escolher ou apuro a 8ª ou apuro a 44ª, optando-se pelo mais benéfico. Já em outro ponto da decisão, das horas extras do... e no primeiro ponto ainda cabe acrescer que o Manual da Justiça do Trabalho, Manual de Cálculos, é muito claro. Quando se condena horas extras, além da 8ª diária ou da 44ª semanal, lá no último parágrafo de folhas 40, cita-se, calcula os 2 e adota-se o mais benéfico. E horas extras do período sem cartão de ponto, não resta dúvida que o recomando exequendo determina que se observe os cartões de ponto, mas também determina que, além dos cartões de ponto, existem 4 jornadas extras mensais de 12 por 36. Então, limitar aos cartões de ponto os cálculos não atende ao comando exequendo. E mais, o terceiro ponto diz respeito aos feriados municipais laborados. Foi-se deferido em primeiro grau o pagamento de feriados em dobro face à jornada 12 por 36. Então, quando o primeiro grau deferiu feriados, não especificou quais feriados, se nacionais ou municipais, tendo indeferido os feriados somente de 2013, porque a convenção coletiva prevê que 2013, a convenção coletiva de 2013 prevê que feriados são compensados. Esta egrégia turma modificou a decisão de primeiro grau e mandou acrescer os feriados nacionais, ou seja, eu não ganhei em segunda instância feriados nacionais somente e por todo o período. O reclamante teve assegurado em segunda instância os feriados nacionais somente em 2013, visto que
feriados de 2014 até o final do contrato, já havia sido deferido em primeiro grau. Então, desta forma, se hoje o reclamante receber somente os feriados nacionais, implica que estará havendo uma reformatio impégios, o que não é aceito no direito. E o reclamante ainda volta a insistir horas extras além da 8ª diária ou 44ª semanal. Se eu entro um exemplo, se eu entro numa concessionária de veículos, resolvo comprar o carro, eu vou comprar um Fusquinha ou um Toyota, um ou outro. Eu não vou comprar os dois, eu não tenho que ligar aos dois objetos. Então, o que a turma me deu, esta egrégia turma me deu à época, eu não senti necessidade de embargos, foi que seriam horas extras diárias, além da 8ª ou da 44ª semanal. Então, caberia ao exequente escolher o critério mais benéfico. Em momento algum falou, tem que ser além da 8ª e da 40ª. Pode ser um ou outro. E o reclamante acabou optando pelo critério mais benéfico. Em síntese, com todo respeito, entende o reclamante que nesses 3 tópicos, horas extras além da 8ª, horas extras do período sem cartão de ponto, e dos feriados municipais elaborados, a decisão ACOD de impugnação aos cálculos acaba por violar a coisa julgada. É nesse sentido que o reclamante espera provimento ao seu agravo. Pois obrigado. Não. Eminente relatora. Senhor presidente, eu estou mantendo os cálculos periciais. O reclamante, quando se manifestou a respeito deles, não levantou essa questão da forma de cálculos, nem também demonstrou que o critério não adotado pelo perito fosse mais vantajoso. Porque na sentença foram deferidas horas extras laboradas além da 8ª ou da 44ª semanal, conforme se apurar pelos controles de ponto constantes dos autos. Em relação às horas extras do período não acobertado por controle de ponto, a sentença foi clara, conforme se apurar pelos controles de ponto. Então, eu não posso aplicar média nesse período não acobertado por controle de ponto. Com relação aos feriados municipais laborados, não há nos autos nenhuma lei municipal, não foi juntada a lei municipal, que era encargo do reclamante, para aprovar os feriados. A sentença foi genérica e não foi discutido essa particularidade, que seriam os feriados municipais. Portanto, eu estou mantendo minha proposta de voto. Doutor Lucas. Só, Excelência, Sim. Só uma ponderação. Bem rápido, nós estamos com uma pauta muito atrasada. Ok, se eu até me desculpe, porque talvez seja a última oportunidade neste feito que eu tenho para falar, mas Vossa Excelência, a desembargadora relatora, coloca horas extras além da 8ª ou 44ª. Agora, o perito é expressa, a decisão de primeiro grau é expressa. Enquanto a senhora usa ou, primeiro grau usa i. Então, são critérios diferentes. Eu não sei, depois de mais de 30 anos de direito, a gente fica meio perdido, porque se Vossa Excelência fundamenta que é ou, chega o perito, chega primeiro grau, fala que é i, são 2 critérios diferentes, não dá para conciliar os dois. Ou é ou e dá provimento, ou é i e viola a coisa julgada. Desculpa. O senhor está falando que a sentença fala aí? A sentença da impugnação fala aí, o perito fala aí. E o que o reclamante ganhou foi ou. Se seguir ou, é o critério mais benéfico, é o pretendido pelo reclamante. Se Vossa Excelência quiser, retire de pauta, analise com calma, porque isso é muito importante para o reclamante.
Não, se o segundo votante quiser tirar, tudo bem, mas eu não vou retirar, não. Não, eu estou entendendo que o voto está conforme, mesmo se tivesse deixado essa opção, acho que o juiz de primeiro grau faz essa opção na hora de liquidar o pedido. Foi feita uma perícia, como consta aqui no voto da relatora, apresentado o laudo pericial, foi concedido vista dos autos às partes, tendo o exequente apresentado a impugnação, sendo certo, e de tal, sendo certo naquele momento processual, o exequente não questionou a forma parâmetro adotado pelo perito para apuração das horas extras, no que concerne ao limite diário ou semanal, incidindo em manifesta preclusão. Eu acho, então, a execução chega a um ponto que fica sob o comando do juiz, mesmo principalmente se ele tem duas opções para... se as decisões anteriores não foram determinantes em relação a algum ponto, né? Para ele colocar essa execução para frente, ele tem que assumir algumas posições que devem ser impugnadas na hora correta, né? Está de acordo, então, né? Eu estou de acordo. Doutora Raquel? Também de acordo, excelência. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado pela eminente relatora. Obrigado, excelência. Pois não. Bom dia, boa semana e bom trabalho. Ao senhor dia. também, doutor. Bom dia. Obrigado. Vamos ao próximo. Prosseguindo a sessão, doutora Maristela, no 4 da pauta, inscrito doutor Daniel França Melo, pelo recorrente. Na ostentação, isso aí? 4? É a última inscrição. Doutora Maristela, para anunciar a proposta Tá, de voto. estou abrindo aqui. Então, 4. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso interposto pelo reclamante. No mérito, eu estou dando parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento das horas extras excedência 30ª semanal, limitada a 6 horas extras a cada 3 semanas, conforme se apurar pelos cartões de ponto, com reflexo nos repousos semanais remunerados, férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio e fundo de garantia mais 40%. Nos cálculos deve-se observar o divisor 150 e o adicional legal convencional, se mais benéfico. Estou declarando de natureza salarial as parcelas deferidas, exceto os reflexos em férias indenizadas mais 1/3 e fundo de garantia mais 40%. Estou ampliando o valor majorando o valor da condenação para 22 mil e o das custas para os R$ 440 a cargo da reclamada. Doutor Daniel. Senhor presidente, senhora relatora e demais desembargadores, a todos presentes, muito bom dia. Eu vou focar exclusivamente em 2 pontos que eu considero os mais importantes desse recurso. O primeiro deles diz respeito ao pedido de adequação do adicional de insalubridade da reclamante. A reclamante é fisioterapeuta neonatal, trabalha no Hospital Sofia Feldman, que atende SUS, ali no bairro Tupi, e após perícia realizada no local de trabalho, o perito constatou que, apesar dela estar sujeita a agentes infecto-contagiosos, ela faz jus à insalubridade em grau médio. Pois bem, eu queria chamar a atenção aqui para um ponto específico da sentença e algumas questões que não foram levadas em consideração quando do julgamento desse recurso, desse processo, me desculpe. O próprio juiz constou na sua decisão que ele não está adstrito ao resultado do laudo pericial. No entanto, para dele discordar, é necessária a presença de fortes elementos em sentido contrário. E, quanto a isso, no nosso entendimento, nós nos desincumbimos em comprovar que esse laudo continha vícios. No curso da instrução processual, foram, além de terem sido questionados, impugnados as respostas do perito por 2 vezes,
também já tinham sido juntados outros 2 laudos periciais realizados em outras 2 demandas que constataram a perícia, ou a insalubridade em grau máximo, e também juntamos 2 sentenças, também de fisioterapeutas que trabalham no mesmo local, que fizeram jus à insalubridade em grau máximo. Então, a questão aqui é a seguinte: particularmente, eu sou advogado de umas 4 ou 5 fisioterapeutas que trabalham no mesmo local. E essa foi a única decisão desfavorável que nós tivemos até o momento. Todas as outras, as perícias foram favoráveis, né? Constataram essa existência de agentes infectocontagiosos em grau permanente, né? A NR15, que trata do assunto, diz que faz jus quem está exposto permanentemente a esses agentes biológicos em ambiente com pacientes isolados. Qual que é a diferença lá do Hospital Sofia Feldman? O CTI tem 50 leitos aproximadamente, dividido em 4 unidades, com diversos pacientes com doenças infectocontagiosas, né, contraíveis pelo ar. Essas fisioterapeutas trabalham com a respiração das crianças que lá estão internadas, na limpeza de secreções e sangue, etc. E qual que é a diferença dos leitos lá? Eles simplesmente não estão isolados, né? São crianças portadoras de doença, muitas vezes as mães também que estão acompanhando essas crianças no CTI são portadoras de doenças infectocontagiosas, mas elas não estão isoladas quando deveriam estar, né? E, inclusive, a gente trouxe um precedente do TST que trata exatamente disso. É o ARR 1253-75-2010-504-0021, né? Que, em uma situação semelhante, na verdade, o profissional era um médico, pacientes que não se encontravam em isolamento, mas deveriam estar, né, fizeram com que fosse concedida a insalubridade em grau máximo para aquele profissional. Então, se o próprio juiz reconhece que não está adstrito ao laudo pericial, mas que pode ter um convencimento diferenciado em relação aos outros elementos dos autos, nós trouxemos 2 outros laudos realizados no mesmo local, nós trouxemos 2 outras sentenças de profissionais que trabalhavam no mesmo local, e nós temos um precedente do TST, que caracteriza exatamente isso. Pacientes que não estão isolados, mas que deveriam estar, em relação aos profissionais que trabalham naquele local, deve ser concedido a insalubridade em grau máximo. E é o que nós pedimos aqui, inclusive com a vênia de pedir a revisão do voto da ilustre relatora quanto a isso, né, para que seja concedido, dado provimento ao recurso e concedido esse adicional no teto. E o outro ponto que eu queria tratar está relacionado ao motivo que ensejou o pedido, né, essa ação reclamatória na primeira instância, que foi os diversos atrasos de salário pela empresa em detrimento da reclamante. E, em relação a isso, nós pedimos a condenação por danos morais. Trouxemos também precedentes, um daqui da primeira turma do TRT, 2 outros do TST, que fala exatamente isso. A mora reiterada no atraso salarial é motivo por si só para caracterizar o dano moral. Não sei se Vossas Excelências já tiveram a oportunidade de passar por esse desgosto, né, de ter os salários em atraso reiteradamente, mas para uma profissional que ganha R$2.000, R$2.000 e poucos por mês, não é nada fácil, com contas a pagar, né, com as coisas vencendo e aquela incerteza de quando será que vou receber meu salário. Então, batendo nesses 2 pontos, é o que se pede aqui da tribuna, que seja revisto o voto da eminente relatora e que os pares também, se possível, concordem com as nossas razões, para que seja, sim, adequado a insalubridade para o grau máximo de 40% e que seja reconhecido os danos morais sofridos pelo reclamante em razão do reiterado atraso de salários, que, inclusive, foi a base para o reconhecimento da rescisão indireta na primeira instância. Muito obrigado. Eminente relatora. Senhor presidente, com relação à insalubridade, todos conhecem o Hospital Sofia Feldman
E o perito fala aqui: a reclamada é uma instituição hospitalar específica para atendimento com maternidade, ou seja, pacientes especificamente gestantes, parturientes e filhos recém-nascidos. E a instituição não é especializada em atendimento de doenças infecto-contagiosas, embora também os realize. Então, eu entendo que, nesses casos, deveria ter uma prova para infirmar o laudo, não de outros laudos, não de sentenças, porque laudo não é vinculante, sentença também, jurisprudência também não é uma prova apta a infirmar a conclusão do laudo pericial. O perito é de confiança do juízo, visitou o hospital, fez um laudo profundo, minucioso, e se houvesse, por exemplo, uma relação de notificação de doenças infecto-contagiosas para o Ministério da Saúde, aí sim, aí seria um documento apto a infirmar a conclusão do perito. Mas não tem. Tem entendimento, né? E outra coisa, o doutor Lucas uma vez falou aqui que seria absurdo admitir que no CTI não houvesse separação, isolamento, não houvesse isolamento de uma irresponsabilidade gritante um hospital de colocar no CTI, que é separado, que é baia, separado por cortininhas, doentes com doenças infecto-contagiosas. Isso aí não dá para acreditar, não é plausível, não é lógico, é inacreditável que isso ocorra. Então, não vislumbrei nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar o laudo pericial. E estou mantendo o meu voto. Com relação ao outro ponto, foi... Danos morais. Aos danos morais, eu não vislumbrei, pelo tempo de atraso, eu não vislumbrei prejuízo, sofrimento moral que justificasse o deferimento da indenização. Excelência, se me permite, só um pequeno adendo. Nossa, foi matéria de fato. Questão de fato, que consta dos autos, inclusive no recurso, é que tem depoimentos de uma testemunha da própria reclamada que diz o seguinte, que na UTI não há um local separado para isolamento de crianças com doenças infecto-contagiosas. Significa o quê? Que elas estão juntas com as demais. Então, a testemunha da reclamante também confirmou que pacientes com doenças infecto-contagiosas, tais como sífilis, coqueluche, bronquiolite, que não havia isolamento desses pacientes, que ficavam juntos com os demais, que já tiveram, inclusive, que tomar vacinas em relação disso. Nós estamos vivendo agora um surto de sarampo, né? Acredito até que provavelmente as profissionais lá do local devam ter tomado suas vacinas em relação a isso. Então, é uma questão fática, né, que foi comprovada pelas ambas as testemunhas que foram ouvidas nesse processo. Pois não, doutor... Eu vou esclarecer, senhor presidente. A testemunha Gabriela realmente falou que na UTI não há um local separado de isolamento, mas ela não falou que tinha criança lá com doença infecto-contagiosa, porque ela acrescenta o hospital, que sendo o hospital uma maternidade, não é uma referência em doença infecto-contagiosa, mas pode ocorrer eventualmente. Então, esse eventualmente, para mim, é decisivo. Então, eu mantenho minha proposta de voto. Exatamente. E a norma diz exatamente isso, ao contrário do sustentado da tribuna. Ou melhor, a tribuna até... O doutor falou exatamente o que acontece. A norma só prevê esse pagamento em grau máximo quando existe setor de isolamento, só para quem trabalha no setor de isolamento, não quem trabalha no hospital todo. Contato com algum doente com doença infecto-contagiosa pode ter aqui. Alguma pessoa sentada aí pode estar doença infecto-contagiosa. A norma não se preocupa com isso. Ela diferencia o profissional que só trabalha naquele setor de doença infecto-contagiosa. Por isso que a norma fala lá, como o senhor citou, a única palavra que o senhor não citou foi que ela fala assim, permanentemente em contato. Então, o profissional que só trabalha com aquilo. Qualquer médico ou enfermeiro tem contato com alguma pessoa com doença infecto-contagiosa. Isso é o normal. A exceção é o que trabalha só com essas doenças. E o Sofia Feldman não tem isolamento, muito pelo contrário, é uma maternidade referência do Sul, no Brasil inteiro, presta um serviço excepcional devido às trabalhadoras que lá prestam serviço, como a cliente do senhor, mas realmente não é o caso do adicional em grau máximo, como expressamente previsto na ANR. Então, eu acompanho a relatora. E a ANR, eu queria acrescentar, a ANR é sábia, ela fala em isolamento, porque doença infecto-contagiosa, a gripe é uma doença infecto-contagiosa. Mas tem que ser uma doença tão grave que a pessoa tem que ficar em isolamento. Doutora Raquel. Estou de acordo com a relatora, excelência. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Obrigado, bom dia. Bom dia. Próximo.
Passando para a sessão, doutor Lucas, no 14 da pauta, inscrita a doutora Carolina Lopes Gilvan, pela recorrente reclamada. Quase meio-dia. Doutor Lucas. Inscrição feita hoje? Ah, não, está aqui. Gente, quase meio-dia, a gente ainda está no sustentação oral? Pois é. Isso pode ter sido ontem, depois que eu mandei a lista. Como é que é o nome A desse? inscrição hoje. Carolina. Sim, a parte Tem gente é achando- Thaís Fundação, é isso? Eu estava achando que tinham poucas inscrições, né? Não está abrindo a minha. Posso anunciar o voto? Por favor. Então, eu não conheço do recurso da reclamada por deserto. Conheço do recurso do reclamante no mérito do provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento de integração do GCA, 14º salário, a remuneração do autor, com reflexo em 13º, férias, FGTS, mais 40%. B. Horas extras excedentes de jornada contratual diária e 44ª hora semanal, observados os reflexos e os parâmetros estabelecidos na sentença para o cálculo das horas devidas a título de intervalo intrajornada. C. 15 minutos extras antes e 15 minutos após os horários consignados dos registros de ponto em decorrência de minutos residuais não registrados, observados os reflexos parâmetros estabelecidos na sentença. D. Dobra dos repousos semanais remunerados concedidos tardiamente. E. Horas extras suprimidas do intervalo interjornada, conforme se apurar, observados os reflexos e parâmetros fixados na sentença. F. Feriados elaborados em dobro, conforme se apurar nos espelhos de ponto. G. Indenização por danos morais, no valor de R$10 mil. Eleva o valor arbitrado da condenação para R$70 mil, com custas no importe de 1.400 pela reclamada. Pois não, doutora tem a palavra. Bom dia, excelências. Eu vou só reiterar as razões do recurso. Ah, pois não. Está reiterando as razões do recurso, o relator deu voto nesse sentido, o segundo votante, doutora Raquel. Eu fiz uma ponderação apenas em relação ao valor do dano moral, nesse caso, que eu não chegaria a 10 mil. Minha sugestão seria de 5 mil. Doutor. Senhor presidente, Charles. no recurso do reclamante eu vou ficar vencido porque eu negava provimento, eu mantinha a sentença pelos seus próprios fundamentos. No recurso da reclamada acompanha o relator. Inclusive quanto aos danos morais? Não, esse é no recurso do reclamante. A doutora Raquel está propondo É do diminuir de reclamante. 10 mil para 5 mil. Como eu excluí, o voto médio é o dela. Então vai prevalecer o voto médio. O relator faz aí a adequação. Sim. Né? Então, Cabecido? Não. não, então ele encampou, Acompanhe. ficou com 5 mil, ajusta ele nesse ponto e fica vencido, doutor Jardim, nos pontos por ele indicado. O resultado fica proclamado. Obrigada, bom dia. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a sessão, doutor Jales, no 5 da pauta, inscrita a doutora Priscila Vaz Ferreira Adame, pelo recorrido. A inscrição foi feita hoje. Inscrição feita hoje, número 5 da pauta. 5 da pauta, senhor presidente. Estou abrindo aqui o voto. Cheiro de bolo, esse horário é uma maldade. Nossa Senhora. O 5 da pauta. João Beato em versão real. Isso. Ela fala um pouco. Posso anunciar minha proposta de voto, senhor presidente? Sim. Recorrido. Conheço do presente recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Aguarda voto divergente, doutor? Sim, por favor. Doutora Maristela De acordo. e doutor Lucas. Também de acordo. Então, Muito decisão obrigada. unânime negar provimento. Boa tarde. Próximo. Agora, passando para a sustentação oral à distância, na pauta do doutor Lucas, no 35, inscrita a doutora Monique Saito, pela agravante, falará do Foro de Uberlândia. Doutora Monique, parece que já está nos ouvindo, que ela está se paramentando. Doutor Lucas, para anunciar a proposta de voto. Qual o número da pauta? Ele está até torto de tanto. 35 da pauta. 35, é um agravo de petição. Doutor Lucas, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do agravo de petição e negando provimento ao apelo. Doutora, tem a palavra para sustentar.
Colenda Turma, bom dia. Cumprimento a todos na pessoa do desembargador presidente. Em que pese a decisão proferida pelo desembargador relator, eu venho chamar a atenção de Vossas Excelências nesse processo quanto a um fato muito interessante. Observa-se que a última decisão que discutiu a ilicitude da terceirização ocorreu com o acórdão do RO no dia 27 de junho de 2017. Posterior a este momento, a reclamada hora gravada Callink, ela tentou converter a decisão, porém todos os recursos foram desertos por ausência de complementação de depósitos e ausência de pagamento de custas. Excelências, em que pese a recente decisão do STF, em que declarou lista terceirização com o julgamento da DPF e do RE, verifica-se que, no presente caso, houve a preclusão da matéria da terceirização quando do proferimento da decisão do acórdão lá em junho de 2017. Por esse motivo, não há o que se falar em aplicação da recente decisão e a declaração de inexigibilidade do título, posto que a segurança jurídica da agravante já se concretizou lá no ano de 2017. A reclamada hora gravada insistiu em impetrar diversos recursos de forma protelatória, posto que desde o seu RO ele já se encontrava deserto. Excelência, o que se observa é que a ré ela simplesmente postergou o trânsito em julgado da decisão, interpondo recursos dos quais não havia pressupostos extrínsecos para prosseguir. Por esse motivo, eu peço vênia e a revisão do douto acórdão proferido, no sentido de que seja declarado exigível o título e retorne os autos para prosseguimento da execução. Sem mais, obrigada. Pois não, eminente relator. Senhor presidente, em princípio eu peço vênia para manter o voto como proposto, exatamente como sustentado a tribuna, realmente a parte postergou o trânsito em julgado dessa decisão, o que é muito comum em diversos processos. Então, nesse caso aqui, pelo despacho de ID 9681095, está demonstrado que o trânsito em julgado do título ocorreu em 1º de abril de 2019, esse ano. Ou seja, foi após a decisão do Supremo que entendeu por correta, entendeu por constitucional a terceirização. Então, o que torna o título, baseado no entendimento anterior, inexigível. Mantendo o voto nesse sentido. Mantenho o voto, né? Doutor Lucas vota nesse sentido. Doutora Raquel. Estou acompanhando, Excelência. E doutor Jales. Também, senhor presidente, decisão do Excelso Tribunal Federal, nós não temos o que fazer. Inteiramente de acordo. Então a decisão é unânime, conforme anunciado. Obrigada, Excelências. Bom dia e bom trabalho. Próximo. Agora vamos passar para o juiz de fora. Vou passar para juiz de fora. Juiz de fora. Qual que é o número? É o 29 da pauta, doutor Lucas. 29, doutor Lucas. Vamos ver se ele está chegando. Juiz de fora. Doutor Lucas. Deixa eu pregoar o nome do advogado. Pode apregoar, por favor. Então, ainda na sessão do doutor Lucas, no 29 da pauta, inscrito doutor Guilherme Nogueira Santos, pela recorrente reclamada. Pois não. Consulta o advogado Guilherme, você está me ouvindo bem lá do Juiz de Fora. Ouço perfeitamente, Excelência. Bom dia. Pois não, bom dia. Vamos anunciar, então, a proposta de voto para orientar a sustentação. Eminente relator. Eu conheço do apelo, no mérito do parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada para autorizar a dedução de valores já quitados ao autor a título de adicional noturno e de intervalo intrajornada, observados os parâmetros e reflexos estabelecidos no julgado, assim como para reformar o julgado a fim de que conste que a multa normativa equivalente a 5% do menor salário praticado pela empresa em virtude da infringência a normas dos acordos coletivos vigentes no período imprescrito. Também dou parcial provimento ao recurso do reclamante para que nos dias em que a jornada for iniciada ou terminar no período entre 23 horas e as 5 horas do dia seguinte, sejam pagos ao autor 40 minutos extras a título de horas in itinere, considerando cada trecho de ida ou volta nesse horário,
limitada a 1 hora por dia, nos termos do pedido recursal. Mantenha o valor da condenação, pois ainda compatível. Pois não. Doutor Guilherme tem a palavra. Excelência, por gentileza, eu gostaria de aguardar eventual voto divergente e divergente somente no caso de classificação da categoria. Ah, pois não. Se tiver voto divergente, então eu lhe devolvo a palavra. Relator mantém o voto? Obrigado. Sim, senhor. Doutora Raquel? Excelência, eu conheço a jurisprudência da turma, mas nesse caso eu nem liberei a minha anotação aqui, eu só deixei ela para mim, mas eu já tenho decidido em relação à categoria B de bola. Então eu vou ficar vencida nesse caso. Fica vencida. Porque eu sei que é um entendimento diferente. Doutor Jales acompanha o relator, né? Não, senhor presidente. No recurso da reclamada, eu vou ficar vencido em parte na litispendência e no IPCAE. No recurso do reclamando, nas horas in itinere. No restante, acompanho. Em qual parte, doutora Raquel, fica vencida? O recurso do reclamante na categoria B. Ah, tá. Então, doutor, prevaleceu o seguinte resultado, anunciado pelo relator, vencida em parte a doutora Raquel quanto ao enquadramento e doutor Jales quanto à litispendência e índice de correção IPCAE. O resultado, fica proclamado. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Próximo? Uau. Se não corresse, não acabaria. Bem, encerradas as tentações, vamos agora retomar a pauta normal. Aqueles que eu atuo como relator. Ainda chega mais alguém para fazer inscrição. Pois é.